Bem-vindo a todos ao FSCast, o podcast oficial do Fora de Série. E hoje, como sempre, presença ilustre e mais do que brilhante de Alisson Paese. Os últimos respiros. A beleza estonteante de Rafael Capelli. Que isso, cara. São seus olhos aí. E é claro, o nosso convidado mais do que especial, Rafael Rosa, Rafu, criador, fundador e ídolo do Hypeness. Que isso. Aí, são suas palavras. Você vê, aqui a gente trata todo mundo muito bem. Muito obrigado. Salvo o Alisson. Obrigado você por ter vindo aqui. Prazerzaço, de verdade. A gente já conhece o Rafu há muito tempo e acompanha o trabalho do Hypeness há bastante tempo. Sou realmente fã, acho que eles conseguiram construir, vou deixar ele falar um pouquinho, mas o que eles conseguiram construir já há muito tempo, né? Não é de hoje, é sensacional. E queria partir daí, contar um pouquinho do Hypeness, o que é, um pouquinho da história, pra gente começar a entrar no nosso tema, que a gente sempre tem aqui um tema mestre das nossas discussões, que hoje, no nosso caso aqui, é uma pergunta: se é possível manter o DNA e a autonomia da empresa, no caso do Hypeness, depois da entrada de um gigante como sócio, como entrou a Webedia. Legal. Acho que tem a gente vai começar a partir dessa pergunta aí, mas conta um pouquinho da história do Hypeness. Cara, a gente realmente se acompanhou bem de perto ali desde o comecinho, né? Tava voltando de Londres quando a gente se conheceu. E foi bem nessa época que a gente lançou o site. Foi num período que, a gente já, né... Tava eu, o Emi, trabalhando muito tempo em agência. O Emi era meu sócio também no Hypeness. E, enfim, em 2010 a gente resolveu dar um tempo. Já tava há mais de 10 anos ali trabalhando em criação de agências publicitárias e tal, daqui de São Paulo. E nessas eu fui morar na Inglaterra, dar um grauzinho no inglês ali, que tava um negócio muito, muito, muito arcaico. E ele tirou um período sabático também para começar a pensar em outros projetos e também conseguir colocar a cabeça um pouco fora d'água, né? A gente já estava muito tempo ali dentro de agência e o ambiente, para quem conhece, sabe que é intenso. E aí a gente estava nessas, assim, já estava conversando há muito tempo de fazer um projeto. A gente teve um blog ali no começo da blogosfera, ano 2000, 98, 99 e tal, chamava Creative Brothers. E foi um dos primeiros blogs, assim, que tratava de publicidade. Todos os blogs que a gente acabava acompanhando era mais uma coisa de design e tal. E, querendo ou não, a gente estava na toada de entrar na criação, começar a trabalhar com publicidade, e a gente começou a canalizar nossa energia para a produção de conteúdo voltado para publicidade. A gente nem sabia que a gente estava produzindo conteúdo, né? Foi muito legal, o blog trouxe muita coisa pra gente, inclusive ajudou a gente a conseguir entrar em criação. Passou durante, né, esses 10 anos e tal, e foi bem nessa época que, quando a gente resolveu dar um tempo ali de trabalhar em agência e tudo mais, que essas ideias de voltar a produzir conteúdo, e aí sim, de uma forma mais, né, produzir conteúdo. No nosso caso era uma questão de curadoria e tudo mais, que também no nosso ambiente de publicidade acabava exigindo um pouco desse tipo de garimpo, e não tinha um vertical ali ainda, né, com esse pensamento que a gente estava querendo trazer aqui no Brasil. E aí, em 2010, por conta desse nosso respiro, a ideia se concretizou e a gente pegou e colocou o site no ar. Inclusive, era engraçado, porque nesse começo a gente tinha aquela coisa de curadoria de conteúdo, mas indiretamente a gente também estava trabalhando com a produção de conteúdo original. E como eu morava lá na Inglaterra, eu era o correspondente internacional do Hypeness, vai vendo. A empresa nasceu com um correspondente internacional. LinkedIn já tava bombando já. É engraçado, assim, mas, cara, é muito legal também porque, mesmo que seja engraçado essa coisa de correspondente internacional e tal, enfim, tava fazendo curadoria de conteúdo lá, que você pode fazer de qualquer lugar do mundo, mas a produção de conteúdo original, de ir pra rua, fazer pautas e tal, estando em Londres em 2010, o mundo ainda não estava tão globalizado como que a gente, né, tá vivendo hoje. Foi muito bacana, porque a gente conseguiu realmente começar a trazer essa coisa da nossa curadoria aplicada para conteúdos, coberturas e tudo mais, de uma forma já real e com uma oportunidade muito grande de estar num lugar que tinha muita coisa acontecendo. Fala um pouquinho só pra galera até entender, da pauta que você buscava de conteúdo, repertório de conteúdo, o que vocês queriam mostrar de fato? O começo do Hypeness era muito voltado para a parte de comunicação, design,
referências criativas, então a gente focava muito nisso. Então tinham produtos, artistas, coisas nesse sentido. E a gente acabava focando muito mais nessa parte de curadoria de coisas interessantes. Tanto é que o nosso loginho, né, o Hypeness tem a coroinha. A coroinha, a ideia é justamente de coroar esse tipo de conteúdo, fazer esse garimpo de coisas legais e não trazer mais do mesmo. Mas era uma coisa que vocês gostavam, né? Vocês olhavam e falavam assim, cara, isso aqui é legal pra caralho, eu vou mostrar pra galera. É muito doido porque tinha muita coisa que a gente gostava, que falava, nossa, isso aqui é muito inovador, isso aqui é disruptivo e tudo mais. E a gente fazia essa curadoria, caçava essa pauta e não era o que mais bombava. Clássico. E outras coisas que a gente achava menos, mas enfim, era legal e tal. Acabava, né, o despretensioso acabava sempre dando muito mais sucesso. Isso que era engraçado. E foi assim que a gente começou, fazendo a curadoria, né, desses conteúdos, muito com base em temas de comunicação, artes, visuais, esse tipo de coisa. Tanto é que a gente também tinha no começo um lema nosso que era de... o Hypeness é pouco texto e muita foto, né? Porque também supria muito essa necessidade para o mercado publicitário, para os designers, enfim, esse tipo de pessoas que acabavam consumindo o Hypeness e quem foi parte da nossa primeira base ali de audiência. Então era isso, a gente acabava escrevendo muito pouco, né? Dava um highlight ali sobre, né, quem era, o que estava fazendo, ou um pouco do que era aquela ideia. E na sequência vinha a embed de vídeos, fotos grandes e tudo mais. Era bem isso. Não tinha o mobile ali, ainda tava longe, né, de acontecer. Já tava ali o iPhone rolando, mas a galera não usava, né? E nesse momento vocês já começaram a empresa já pensando, puta, é com isso que a gente vai ganhar dinheiro? Puta, vamos ver o que acontece, talvez a gente ganhe dinheiro com isso. Qual que era o mindset lá atrás? Por conta da publicidade e por conta de tudo que a gente foi vivendo na transformação das agências e a busca, né, por publicidade, a gente já tinha identificado que tinha uma oportunidade legal ali na nossa mão para a produção de conteúdo. E aí fazer o famoso branded content. Até porque a gente já estava vivendo nessa transformação dentro das agências. Então as agências já estavam começando a buscar outras formas de publicidade. E aí a gente uniu meio que o útil ao agradável. A gente trouxe bastante do nosso know-how ali de ter, né, trabalhado muito tempo nessa área e nas outras áreas que envolviam as agências e que a gente acabava se relacionando para incluir, né, e meio que prototipar o que seria o nosso site e os nossos formatos comerciais. A gente demorou um tempinho, inclusive, até para conseguir fechar os primeiros contratos e tal. E até para ir aperfeiçoando também esses produtos. Porque uma coisa é você ter uma visão e outra coisa é a prática, a demanda do mercado. O mercado ter a mesma visão. Entender até que tem essa necessidade, né? Total. E é muito difícil. Eu lembro que em 2014, né, quando eu tava de cabeça assim no site, comecei a liderar a área comercial não só do Hypeness, mas a gente tinha também o Casal Sem Vergonha e o Nômades Digitais nessa época. Foi muito interessante porque a gente já tava desde 2010 com vários formatos e jeitos, né, de trabalhar com publicidade. E só em 2014 que a coisa começou a realmente, tudo aquilo que a gente já tinha desenhado, ter demanda. Então aí as empresas, os anunciantes começaram a enxergar mais valor naquilo. E 4 anos, né, para o negócio. Dinheiro ali pra andar. Mas uma coisa também que alongou o tempo de concretização desses projetos foi vocês não abrirem mão daquilo que vocês acreditavam também, eu imagino. Médio, viu, cara? Vou te falar que para a parte de branded content, acho que essa era a maior barreira. As empresas ainda não viam valor nisso. Sim. Então, para elas era filme na TV, o spot no rádio e o banner na internet. E aí, quando elas começaram a entender que o banner era uma coisa que, ok, tem o espaço dele, tem o propósito de ter aquele banner lá, mas a relação com a audiência, com quem está consumindo aquela publicidade ou aquele conteúdo é muito diferente. E aí o valor, inclusive, do branded content, hoje em dia a gente consegue entender como é que funciona isso, sabe? Mas eles demoraram um tempinho grande. Mesmo a gente dentro do ambiente de agência, a gente já de alguma forma acabava tentando tracionar ali dentro para essa coisa acabar acontecendo de uma forma um pouco mais natural e tudo mais. E não rolou. Acabou rolando por necessidade mesmo de mercado e demanda que as marcas começaram a falar, opa, eu preciso também começar a trabalhar com isso. Pressão das marcas nas agências, Total, né? pressão das marcas nas agências. Nesse começo de
gestação ali, quais são as principais dicas aí que você pode passar que ajudou a chegar nesse 2017 com o interesse de uma empresa gringa para comprar uma participação e tal? Pô, eu acho que até o que o Alisson tinha falado, né? Se de alguma forma a empresa, as marcas estavam influenciando no que a gente estava produzindo de conteúdo, e aí sim isso começou a virar mais, né? Acho que é justamente ao contrário, a gente sempre acreditou muito no que a gente estava fazendo, óbvio que entendendo também que quando a gente está falando de branded content, de trabalhar com marca e tudo mais, são outros objetivos, mas os valores intrínsecos dos nossos projetos, eles sempre foram mantidos. E ao ponto de, em alguns momentos, sabe, falar, pô, gente, isso aqui não é o nosso trabalho. Se vocês querem fazer dessa forma, eu acho que ou a gente precisa conversar, ou talvez a gente não é o melhor fornecedor para fazer esse tipo de trabalho, sabe? Então, aí, nessas horas, a gente realmente sempre preservou os nossos valores. Acho que uma coisa legal que eu queria ouvir da tua história é o ponto de vista de audiência, que a gente não falou ainda, assim. Como que foi essa construção de relação nesses anos todos do Hypeness? Quem é a sua audiência? Como ela acompanhou esse crescimento? Cara, o começo é aquilo, né? Acho que como quase tudo, né? Quando tá começando, ainda não tem números super expressivos e tal. E uma coisa que eu acho que é muito legal da gente falar da nossa audiência, até da crescida do Hypeness, ela vem um pouco junto com esse período ali, 2013, 2014, que veio junto também com as nossas primeiras grandes campanhas assim dentro do site. E acho que uma coisa meio que chamou a outra. Porque quando a gente começou, a audiência era muito mais o ambiente de comunicação, agências de publicidade, enfim. Eu tinha trabalhado 10 anos em agência, o Emi tinha trabalhado 10 anos em agências diferentes. Então você coloca um múltiplo muito grande. Aí a gente trabalhou em várias agências durante esses 10 anos. Beleza, você tem um networking ali grande e você tá divulgando seu trabalho. Aí os brothers acabam, pô, isso aqui é legal mesmo. E aí compartilha, né? Ainda a gente tinha aquele conceito de Facebook que não era tão grande e virais e compartilhamentos eram outros números que eram números de sucesso, né? Mas enfim, a gente começou... Essa era a nossa audiência base. Quem consumia nosso conteúdo, né? Muito esse pessoal. E aí, eu lembro que já em 2012... E aí nisso, a Jaque, que era namorada do Emi na época... Ela veio também pro Hypeness e começou a fazer uma parte editorial. E aí ela entrou justamente para fazer uma parte editorial que eu e o Emi a gente não fazia tanto. E a gente nem tinha colocado tanto no nosso radar que isso seria um fio condutor muito forte no Hypeness, que é a parte de inspiração. A gente fazia muito inovação e criatividade. Tanto é que o Hypeness, né, a nossa assinatura é inovação e criatividade para todos. E quando a Jaque entrou em 2012... ela trouxe muito essa frente de... Pô, acho que dentro de inovação e criatividade, inspiração é uma coisa fundamental. Então a gente começou também a trabalhar com pautas inspiracionais e aí ligar histórias inspiradoras com questões de criatividade, com questões de inovação e tudo mais. E aí esse foi talvez o nosso maior salto da onde a gente estava para onde a gente queria ir. Porque quando a gente começou a trabalhar mais com essa questão da inspiração... Putz, o nosso leque, assim, de oportunidades de conteúdo ficou muito grande. E aí, isso também fez com que a gente ampliasse a nossa audiência, né? As pessoas que iam se relacionar com o nosso site e com as nossas pautas. E aí, consequentemente, cara, eu comecei a receber até uns feedbacks que eram engraçados, assim, que, sei lá, um amigo publicitário tem um tio que é dentista. Aí o tio dentista, de repente, compartilhou, falou alguma coisa, ouviu no Facebook do tio, ele compartilhou uma matéria do Hypeness, que falava, sei lá, de uma cadeira de dentista futurista. E um outro que sei lá, a tia... Eu vi um que o pai publicou, amigo teu. Eu vi no teu Facebook esses dias, você falou, pô, o dia que teu pai publicou, te falou do Danilo, acho que teu amigo. Tá aqui uma história do dia que o teu pai falou de uma matéria que saiu no Hypeness pra você. Faz de 2005 também. Lembranças do Facebook. Lembranças do Facebook. Você republicou esses dias. Eu acho que pode crer, foi o Solero, né? O Daniel Solero. Daniel, isso. Que o pai dele tinha falado, né? De alguma coisa que tinha saído no Hypeness, ele tinha até me zoado. E nessa época eu ainda tava trabalhando em agência, porque eu fui morar lá na Inglaterra, voltei e ainda fiquei mais 2 anos trabalhando na W Macan.
e o Daniel Solero trabalhava lá na Macan, e era muito engraçado, porque eu era o cara, né, que tava lá, e era, ele tem o Hypeness ali também, um projeto paralelo, não sei o que lá. E, putz, uma galerinha X ali da agência conhecia e que conhecia o site e também me conhecia. E essa escalada, essa coisa da inspiração, foi muito legal porque eu fiquei 2 anos lá e 2 anos em agência, cara, muda tipo 300 pessoas, assim, né? E foi engraçado que pessoas novas começaram a chegar, pessoas novas e novas de idade também, né? Começaram a entrar lá na empresa e tal. E essas pessoas já chegavam lá e eu tava lá, tipo, andando pela criação. De repente eu vi o cara lá com o Hypeness aberto, assim. Legal isso. Da hora. E o cara, tipo, não fazia ideia de que eu tinha alguma relação com o Hypeness. E, enfim, e tava lá consumindo o nosso conteúdo. Então, acho que isso foi muito legal, justamente por conta dessa parte de inspiração. Porque isso começou a divulgar mais o nosso trabalho para mais pessoas e, consequentemente, a gente conseguiu fazer uma das nossas, né, vontades ali no começo do projeto, que era da curadoria. E aí essas pessoas que às vezes chegavam por um conteúdo, sei lá, o tio dentista que chegou pela cadeira de dentista futurista, de repente ele estava consumindo um artista que tinha um trabalho muito legal, sei lá, de aquarela, sabe? Uma coisa não tão ligada com a outra, mas que tinha uma relação super intrínseca dentro do que a gente estava produzindo de conteúdo no Hypeness. Foi a partir daí que foi a virada, então? No teu olhar, assim, Cara, com certeza, assim, tipo, de 2012 para 2013, né, depois de 2 anos ali de produzindo conteúdo, só eu e o Amy fazendo conteúdo, quando a gente começou a colocar um pouco mais de inspiração ali, a curva começou a melhorar, e a gente era muito engraçado, porque tinha um casal Sem Vergonha, e o casal, ele foi meio que um hit logo quando a gente lançou ele, né, eu nem participava do casal no começo, era só o Amy e a Jaque mesmo. Dá uma explicada no Casal Sem Vergonha. Casal Sem Vergonha foi um blog, né, de relacionamentos, que nasceu com a ideia de ser um vlog, né, do Amy e da Jaque, meus antigos sócios e tal, e de um casal de verdade, falando sobre histórias de verdade dentro de um relacionamento. E eles tinham muita premissa de gravar vídeo, quando a gente não tinha nem youtuber como terminologia, né? Isso foi 2009, 2010, assim, e aí, quando eles publicaram em 2010, que foi nesse período sabático nosso ali de respiro de agência, cara, acho que o primeiro vídeo, segundo vídeo, assim, já tava com mais de 100 mil visualizações. E aí, nessa época, era um número astronômico. E isso foi quase que a fagulha pra gente falar, cara, vamos mergulhar de cabeça no Hypeness, porque a produção de conteúdo tem caminho. E aí tem umas coisas, né, do próprio casal, porque aí abordava sexo, era um casal de verdade, tal, abordava sexo, aí o YouTube já negativava, você não podia fazer publicidade. E aí nisso virou o blog. Aí o blog também, o Google não paga quando tem conteúdo sensível. Mas aí a gente foi trabalhando e implementando, né, essa nossa estratégia comercial e começaram, os primeiros projetos, inclusive, da nossa empresa, começaram a virar dali. E o Casal Sem Vergonha era um hit de audiência, tanto no YouTube, mas também no site. Página do Facebook e tudo mais. E pra gente era quase que um benchmark interno, porque, aqui tá indo muito bem, então a gente tem que conseguir laboratório. Acompanhar esse crescimento. E aí em 2012, 2013, se não me engano, foi só em 2013 que a gente conseguiu quebrar a barreira do Hypeness ter mais audiência do que o Casal Sem Vergonha, que era super nichado, mas eram temas que também tem uma busca muito grande, que é sobre relacionamento, comportamento. Voltando até um pouquinho na pergunta, né, quem é a nossa audiência hoje em dia? E sim, a gente levantou várias bandeiras ao longo da nossa existência do Hypeness, a gente vai completar 10 anos... Então, muita coisa aconteceu e a gente acabou, inclusive, se consolidando dentro do mercado, né? Tanto de comunicação quanto para nossa audiência, justamente por, além de trabalhar nessa parte de curadoria e um jeito de escrever nosso conteúdo, mas também levantar algumas bandeiras super importantes que fazem parte do nosso editorial. E aí, essa coisa de como que tá viralizando e as bases, quem é o Facebook hoje em dia, as pessoas que estão consumindo esse conteúdo. A gente tava falando aqui sobre uma thread maravilhosa que tem uma história sobre o Júnior Lima e a Sandy, né? Que tinha um cara mais ou menos assim da nossa idade e tal, conversando com uma outra pessoa do trabalho, que tinha conversado com o sobrinho, alguma coisa nesse sentido, que ia voltar né, o show, a dupla, Sandy Júnior e tudo mais. Ele falou, eu conheço, o Júnior é do Pipocando Música e tal. Ele falou, não, mas ele teve, né... teve uma carreira musical ali com a irmã e tudo mais. Falou, não, imagina, ele é do Pipocando, youtuber, eu acompanho, não sei o que lá. E
Enfim, eles ficaram debatendo e o cara fica assustado, assim, com as comparações de como que esse sobrinho dele, enfim, conhece o Júnior, né? Conhece a figura do Júnior e que não tem nada a ver com a figura que a gente conhece. E aí essa thread termina maravilhosamente bem, falando, né? O sobrinho, no caso, vira e fala assim, pô, deve ser foda viver a sombra do irmão, né? Falando da Sannes. Passou a vida inteira a sombra sendo a sombra e agora viveu a sombra. Uma vez tinha um filho de uma moça que trabalhava na produção do Desimpedidos. Ele sempre acompanhava o dia da gravação. E um dia tava o Kaká e o Fred. O moleque, pirou, não sei o que, desceu com uma camisa. Tava o Kaká e o Fred na porta depois da gravação pra sair, os dois um do lado do outro. O moleque veio no meio dos dois, com uma camisa pra assinar. O Kaká já com aquele jeito dele, assim, né? Todo simpaticão, pegou a caneta pra assinar. O moleque vira, entrega a camisa pro Fred. O cara fica com a caneta na mão, olhando, cagando de rir. Então, essa percepção. Eu até falei pra ele, cara, esquece, você foi o melhor do mundo, de não sei o que, agora você é o chefinho, velho, esquece. Virou tiozão. E você falou das mudanças de conteúdo do Hypeness, né? Eu acredito que tenha mudado bastante a linha editorial, agregado mais informação, mais temas, tocar temas mais sensíveis ou não, tratar de... Eu vejo muita coisa, muita publicação positiva no Hypeness, que eu acho muito legal, assim. Pontos de vistas positivos a respeito de, sei lá, adoção, a respeito de até temas sensíveis com relação à mulher, à inclusão. Não trata de forma pesada e sim de forma super pra cima, né? Uhum. Como que mudou esse conteúdo? O que é essa linha editorial? O que ela mudou e como mudou nesse tempo? Cara, acho que a primeira mudança foi justamente nessa época, quando a gente começou a trazer inspiração. E aí a própria inspiração fez a gente abrir os horizontes. Do ponto de vista de que, tem muito mais coisa pra gente cavar em inovação e criatividade. E também muita inspiração. E ao mesmo tempo, isso acabou de alguma forma pra gente, fazendo com que a gente abrisse o olho para alguns outros temas. Que com o tempo eles foram virando bandeiras nossas, né? Bandeiras editoriais. De que forma, né? Quando a gente começou a falar mais sobre igualdade de gênero, né? Ou mais sobre felicidade, ou sobre antirracismo, né? Isso tinha sempre um olhar de inspiração, de inovação e de criatividade. Com o tempo, a gente foi trabalhando também essas pautas do ponto de vista de bandeiras editoriais, de dar mais luz para essas questões. Então, da mesma forma que a gente no começo tinha a coroinha para coroar os conteúdos e fazer a curadoria, quando a gente começou a construir mais essas nossas bandeiras editoriais, o ponto é quase que da mesma forma, só que em vez da gente colocar uma coroinha, a gente jogar um foco de luz. Então, isso fez com que a gente também entendesse aonde que a gente deveria ou não trabalhar, de que formas trabalhar, se a gente vai ser mais agressivo, se a gente vai ser um pouco mais otimista, até que ponto que a gente deve entrar ou não em determinada situação, e o que é realmente as nossas bandeiras editoriais em essência, e que se de repente uma pauta como essa acaba entrando no mainstream, a gente tem o nosso lugar de fala para também estar debatendo, né, aquela situação, aquela questão, e isso também fez com que a gente também olhasse para dentro e começasse a trabalhar nessa parte de lugar de fala, trazendo mais pessoas para trabalhar com a gente. Justamente pessoas que têm mais protagonismo para ter esse lugar de fala do que a gente. Porque a gente era muito limitado também para conseguir realmente ter representatividade em diversos temas. Eu acho que assim, quando a gente dá umas vaciladas, erra, ou às vezes, né, acontece, cara, em qualquer veículo, assim, sabe? Às vezes você tem uma informação e aí às vezes você vai publicar, ela acaba indo com um número errado, ou distorcida de alguma forma, e quando alguém levanta isso pra gente do tipo, opa, você deu uma vacilada ali, ou se você escreveu uma coisa que tá escrito errado, ou qualquer coisa assim, a gente somos os primeiros a levantar a mão e falar, opa, obrigado aí, vamos ajustar, vamos fazer, vamos acontecer. Agora, temas que a gente tem como bandeiras editoriais, e que aí são pontos de... Quando a gente entende que aquilo é um ponto de vista, né, a crítica, ou até mesmo o elogio, cara, a gente deixa ele no lugar onde ele tem que ficar, que é dentro desse, sei lá, desse plasma, onde a gente não vai se relacionar com ele, entende? Porque é muito difícil e
qualquer questão que seja muito pessoal ou que tenham pontos de vista muito distintos, né? Lados e tudo mais, putz, acho que não são discussões que valem a pena a gente ficar... Fomentar, né? Ou fomentar ou aprofundar. Pondo lenha ali, né? Porque tem gente que vai acabar, de alguma forma, sempre querendo achar o lado negativo daquela coisa. Vou dar um exemplo. A gente teve uma matéria que falava sobre um motorista de Uber. Na verdade, era sobre um ator global que estava fazendo um trampo de motorista de Uber porque o cara tava sem grana e achou um jeito de trabalhar. Pô, super digno, entendeu? Perto do que a gente vê por aí, né? O cara super digno ali fazendo o trabalho dele e tal. Mas era um ator e tal. Só que ele era um ator negro. E isso tem todas as questões por trás do que é ser uma pessoa que está dentro de um ambiente que é, de alguma forma, ainda elitizado e que tem pouco espaço, né, para uma gama de todas as pessoas estarem participando e ter os mesmos pesos. Então, cara, o cara tava vivendo essa necessidade aí e a gente fez uma matéria super bacana contando sobre a história de vida do cara. Foi uma matéria que, inclusive, teve uma audiência super grande. E teve uma audiência super grande do ponto de vista das pessoas que estavam olhando para aquela matéria e se relacionando com ela, tendo empatia sobre aquele acontecimento, e pessoas que também estavam gerando audiência pra gente, só que pra ficar metendo pau. Do tipo assim, olha aí o Hypeness querendo, né, ficar falando, qualquer coisa assim. Pô, entra lá no site deles, lá, vai lá ver as fotos de quem trabalha no Hypeness, não tem um negro lá e tudo mais, não sei o que lá. Quando, na verdade, as pessoas já estão querendo falar alguma coisa ou colocar uma verdade, sendo que, cara, eles nunca viraram pra gente e falaram assim, quem trabalha com vocês, né? Quem escreveu essa matéria? Pô, quem tinha escrito aquela matéria era o Cauê, que hoje em dia é nosso editor, e que trabalhava com a gente há já mais de ano, já tá há 2 anos trabalhando com a gente quando ele escreveu essa matéria, e ele é negro, então ele tem o lugar de fala pra falar um monte de coisas que estavam escritas naquela matéria, sabe? Só que as pessoas querem problematizar de alguma forma. Ou, cara, por mais que se, de repente, sei lá, eu tivesse escrito essa matéria, né, branco, hétero e tudo mais, eu não tenho meu lugar de fala ali, mas o que invalida também a minha opinião sobre, de repente, estar falando sobre uma questão. Entende? Eu acho que assim, a gente também tenta trabalhar bastante de dar lugar de fala para quem tem representatividade naquilo. Porque, putz, eu vou ter minhas limitações para falar sobre determinados assuntos e para outros assuntos eu tenho um pouco mais de profundidade. E isso Bom é uma senso, coisa normal, E aí chegamos em 2017. Como é que foi essa abordagem? Você acha que... o que influenciou a chegada da Weebid em vocês? Como conta... Pô, nossa audiência ela é formada basicamente por curiosos, empreendedores, inovadores e pessoas que às vezes ainda não tiveram tem uma empresa, às vezes não tiveram essa oportunidade de chegar a uma aquisição, um M&A. Conta como é que foi essa jornada aí pra galera. Assim, foi muito legal. Pra mim foi um baita aprendizado. Imagina que, putz, minha vida inteira eu trabalhei como criativo e diretor de arte em agência. Eu tô num momento da minha vida enfiado, né, num M&A, auditoria, conversas com advogados durante 6 meses. No condado todo dia. Até que eu consegui evitar de ir no condado. A gente trabalha muito remoto, então isso favoreceu ali os deslocamentos. Mas enfim, cara, essa parte acho que foi muito legal, uma parte muito bacana na nossa história. Porque o Hypeness, acho que ele tem a gente conseguiu, na verdade, conquistar um lugar muito bacana, um lugar de fala bacana pro veículo, né? O veículo, a gente sempre falou que o Hypeness não tem uma identidade, não é uma pessoa. Não é o Rafu, não é o João, não é a Maria. Na verdade, o Hypeness é o Hypeness. Aí ele dá o lugar dele para essas pessoas que vão fazer aquela frente naquele momento sobre determinado tema. Então, putz, eu vou falar sobre alguma coisa, eu consigo personificar o Hypeness naquela pessoa ou naquela ocasião e entregar alguma coisa que tem valores pra gente. E isso, de alguma forma, até editorialmente, que acho que foi quando a gente começou a receber as primeiras propostas, os primeiros interesses, assim, de conversas e de aquisições, assim, de venda da empresa e tal, acho que foi muito formado por conta disso. De ter um veículo autêntico, de um jeito interessante de abordar temas, o jeito que a gente aborda, né? Essa coisa de tentar traduzir, deixar mais leve algumas coisas, ou aprofundar em algumas outras, né, dentro das nossas bandeiras e tal. E aí,
Enfim, acho que em 2015 a gente recebeu, né, não bem uma oferta, mas um começo de conversa com um grupo gringo. E aí nisso a gente começou a estruturar um material para esse tipo de situação. E aí o ano foi passando, a gente tinha esse material na mão, essa empresa acabou que também não avançou muito por causa das negociações. Na verdade, ela queria investir no Brasil, e aí depois deu uma recuada. E aí a gente tava com aquele material na mão, porque, né, a gente tinha sido sondado, vamos levantar, fazer o famoso paper, né? Então, colocar ali em palavras, em números, em informações, o que a nossa empresa representava. E aí, com esse documento na mão, no final de 2015, que inclusive foi um baita ano pra gente, assim, tanto do ponto de vista comercial, como empresa, assim, a empresa super bem, crescendo, e a gente também se arriscando. A gente tinha feito 3 produtos, né? A gente fez o livro do Casal Sem Vergonha, fez um congresso de criatividade no Hypeness e fez um curso de como ser um nômade digital pelo Nômades Digitais. E isso abriu um pouco a nossa cabeça para entender que realmente a gente poderia estar indo para alguns outros lugares e, ao mesmo tempo, também essas outras empresas poderiam se relacionar com a gente de alguma forma. A gente não precisava mais ser independente para fazer tudo. Beleza. E aí, no final de 2015, a gente tinha esse documento, essas conversas não andaram muito. E aí, em 2016, na proximidade ali do South by Southwest e tudo mais, eu comecei um contato com o pessoal da Webidia, com o Renato Paiva, que era o diretor comercial, né, VP comercial lá da Webidia. E falei do Hypeness, eles já estavam fazendo algumas aquisições, falei que a gente tinha sido sondado e tudo mais. Ele falou, pô, você tem um paper aí pra me apresentar? Eu falei, tem. Ele falou, pô, vem aí um dia, vamos tomar um café, deixa eu ver o que vocês têm na mão. Eu apresentei pra ele, ele ficou maluco. Falou, putz, cara, vocês têm uma coisa muito valiosa, muito bacana. Vocês estão trabalhando também de uma forma muito interessante com o mercado, coisas que a gente colocou como visão de trabalho no longo prazo, do ponto de vista de produtos comerciais, estratégias comerciais. E vocês têm audiência, vocês têm uma marca que ela tem penetração, ela se relaciona bem com diversos públicos. É interessante, eu vou levar isso aqui para dentro e vamos ver o que o CEO acha. E aí, na sequência, ele conversou com o Cyril e não deu 3 dias, eles marcaram outro café para eu ir lá de novo e aí contar um pouco da história do Hypeness, no caso aí pro Cyril, que era o CEO da Webidia Brasil. E, cara, a partir dali foi mais uma questão da gente organizar todas as informações para eles, para aí sim dar o próximo passo, que seria formalizar um contrato e como que isso ia funcionar, todas as regras, né, para quem fica, quem sai, como é que faz, os dinheiros e etc. Acho que do ponto de vista de integração foi fundamental. Até para a gente conseguir passar tudo que a gente tinha em essência e os nossos acertos para o grupo e também fazer a transição, né, de absorver o que o grupo tem ali de avanços e tudo mais, para a gente conseguir ganhar tempo e já colocar isso dentro de casa também rodando dentro de uma estrutura que já estava toda formada. Não é só receber o investimento, você teve apoio dos caras também, né? Cara, não é só botar a grana, falar, tá aqui a grana, vai lá, Rafu, faz as coisas, não. Isso justamente fez com que a gente fechasse com a Webidia, porque a nossa ideia nunca foi de conseguir só investimento, né? Na hora que tava falando com o MK Jack, qual era o futuro do Hypeness, o que a gente ia fazer, hoje a gente ia reestruturar a nossa própria empresa e montar uma outra divisão ali, diretorias e modus operandi, ou a gente ia atrás de um parceiro. A gente nunca foi atrás de um cheque. Porque um cheque é aquilo. A pessoa não tá nem aí para o que tá acontecendo, ela só vai querer saber do número. E quando a gente foi atrás de um parceiro, o parceiro ele também divide com a gente outras responsabilidades. Pra gente isso era parte importantíssima dessa aquisição e dessa fusão. Justamente para manter o DNA do nosso produto. Então, posso falar com propriedade, assim, a gente tá lá há mais de 2 anos e a gente nunca teve um problema desse, né? Sempre foi muito respeitado. Apesar dos pesares ou temas mais sensíveis e tudo mais, isso sempre foi muito respeitado e sempre foi muito conversado. E é um papo que a gente teria, independente de ter um sócio que é uma multinacional. Mas isso também, né, do ponto de vista da gente olhar para a Webidia como um parceiro e eles olharem a gente também como um parceiro, foi fundamental
pra gente seguir com os objetivos que a gente tinha de crescimento. Porque o que a gente queria não era só o cheque, a gente queria uma estrutura e uma empresa que estivesse pensando em crescimento. Então, a Webidia também estava passando por esse momento, junto com algumas aquisições, fazendo com que outras aquisições um pouco mais antigas já tivessem dando o dobro, o triplo de resultado. E aí foi nessas que a gente falou, pô, se a gente plugar aqui o nosso produto, a gente vai surfar essa mesma onda que eles estão surfando e vamos absorver também toda essa estrutura que eles também estão investindo. E, putz, é o que está acontecendo nesse exato momento. Assim, a gente está passando por algumas reestruturações e tudo mais, justamente para potencializar ainda mais o crescimento do que vem pelos próximos anos. Aí. E esse é o fim de mais um FSCast, o podcast oficial do Fora de Série. Obrigado, Rafão. Prazer. Tamo junto, valeu aí. Obrigado pelo te convite. receber aqui. Capelli. Muito obrigado. Muito obrigado. Sempre um prazer. Sua serenidade, colocações pontuais e muito inteligentes. Obrigado, Alisson, pela sua astúcia. Obrigado, foi demais. Muito inspirador pra gente. Inspirador demais. Ouvir a tua história e te ter como referência de verdade mesmo. Porque é um lance muito parecido com o que eu lá atrás comecei e agora com os meninos a gente tá nessa total. Pô, irado, cara. Obrigadão aí pelo convite. Irado participar aí com vocês. Sucesso demais aí no projeto. Muito legal poder contar um pouquinho da nossa história aí. E tem muita coisa boa ainda por vir. Muito bem. Não esqueçam de seguir o Rafu nas redes sociais, @RRRAFU. Rafu. É pra não ser seguido. No Instagram e no Twitter. @Hypeness no Instagram e no Twitter. Esse é um pouco mais fácil. HYPENESS. Não deixem de seguir a gente também, @Fora de Série, em todas as redes sociais e os nossos perfis pessoais que vão estar na descrição deste podcast e deste vídeo. Obrigado a todo mundo, valeu, até o próximo, tchau. Valeu. Obrigado.